Pessoal, inaugurando então a nossa questão de número 24, essa questão foi objeto de pergunta no exame de ordem da banca CESP no ano de 2016. Tudo bem? Então é uma questão interessante, muito embora tenha um conteúdo mais objetivo, ela é uma questão um tanto quanto interessante por várias problemáticas que envolvem ela. E a gente vai conversar disso agora. Tudo bem? Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a questão envolve a Declaração Universal. Só lembrando a vocês, pessoal, que essa declaração foi escrita em 1948 na Assembleia Geral da ONU. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o próprio nome diz, é uma declaração universal. Pessoal, como o próprio nome faz alusão, declaração é algo que declara, certo? Portanto, se nós analisarmos friamente, a Declaração Universal, a princípio, parece-nos que ela não tem força normativa nenhuma, porque ela apenas declara, seria uma carta de intenções. No entanto, pessoal, principalmente na casa do artigo 30 em diante dessa declaração, impõe-se aos estados que ratificaram diversas obrigações. Tudo bem? Então não confundam. Muito embora a palavra seja Declaração Universal, e parece-nos que ela não tem nenhum valor jurídico, somente sendo uma carta de intenções, neste documento, a própria ONU, a própria Assembleia Geral da ONU, ela traçou metas de cumprimento para os determinados países, para os países que ratificaram essa declaração. Mas, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que essa declaração, ela não prevê instrumentos de força cogente, de força compulsória, de ações compulsórias para forçar os países ao seu fiel cumprimento. É por essa razão que ela é uma declaração universal. Tudo bem? Então, muito embora seja uma declaração, ela não é só uma carta de intenções, mas nela não tem como prerrogativa instrumentos para coagirem os estados a respeitarem essa declaração. Por exemplo, pessoal, na Declaração dos Direitos da União Europeia, na Carta de Direitos da União Europeia, existem vários instrumentos que coagem, de instrumentos compulsórios que forçam os estados a obedecerem o programa, a proteção dos direitos humanos na seara da União Europeia. Por exemplo, embargos econômicos é uma ação muito comum lá na União Europeia para os países que não cumprem. Exemplo clássico, há uns 3, 4 anos atrás, no governo do primeiro-ministro Alexander Tsipras, os embargos econômicos que a Grécia sofreu frente à União Europeia por várias sanções que recebeu do bloco europeu. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, pessoal, tem, por exemplo, as sentenças da Corte Interamericana, que dão força cogente, dão autonomia, dão ar de compulsoriedade para a observância da Carta da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Carta de São José da Costa Rica. Tudo bem? Mas com a Declaração Universal não acontece isso. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá analisar as questões. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante. Entretanto, consagra a ideia de que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU. Pelo contrário, pessoal, até aqui, tudo bem. Agora, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU? Pelo contrário. A Declaração Universal, ela inaugura a universalidade de direitos. Logo, pessoal, os direitos humanos são aplicados, inclusive, para aqueles países que não são signatários da Declaração Universal. Certo? Então, alternativa C. Prevê expressamente a proteção ao meio ambiente como um direito de todas as gerações, bem como repudia o trabalho escravo, determinando sanções econômicas aos estados que não o combaterem. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não determina sanção econômica para os estados que não respeitam a proteção dos direitos humanos, a proteção do trabalho escravo, que não combatem o trabalho escravo. Perceba uma coisa, a proteção do meio ambiente e o repúdio ao trabalho escravo são dois valores que estão na Declaração Universal, portanto são corretos. Só que a Declaração Universal, ela não tem
força cogente, ela não traz instrumentos cogentes para o combate do trabalho escravo. Inclusive, não traz em seu bojo a determinação de sanções econômicas aos estados que não combatem esse trabalho escravo. B. É uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos estados signatários, mas devido ao fato de não ter a forma de tratado ou convenção, não implica a vinculação desses. Pelo contrário, pessoal, há uma vinculação sim, tanto que na parte final da Declaração Universal existem deveres anexos, existem deveres que os estados devem cumprir com essa declaração. Portanto, essa alternativa está incorreta. E inovou a concepção dos direitos humanos, porque universalizou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais. Pessoal, essa alternativa está incorreta, justamente porque a Declaração Universal, ela traz como característica o princípio da paridade, ou seja, há uma igualdade entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Portanto, pessoal, a alternativa B é a correta, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não prevê expressamente instrumentos ou órgãos para sua aplicação compulsória. Alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Então, tome cuidado com a Declaração Universal, principalmente com essas características que elas caem bastante também em provas de concurso público.